Olá, internautas do Portal Webterra, dando continuidade à série de podcasts do Webterra Podcast. Hoje eu estou aqui com a advogada Ana Paula Andrade. Seja muito bem-vinda aos estúdios do Portal Webterra. Tudo bem, Ana? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Se apresente para a gente um pouco, conta um pouco aí da sua vida. Então, eu sou Ana Paula, eu sou advogada, eu sou especialista em Direito do Trabalho e a gente está nessa jornada aí, né? De orientar as pessoas e ajudar também nessa área. Você atua há quanto tempo, Ana? Eu tenho 5 anos de formada e eu tenho 8 anos de experiência. Ótimo. Gente, então hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. Muitas pessoas aí têm dúvida, né? Então fique atento a todas as informações que a Ana vai passar aqui pra gente nesse bate-papo de hoje. E para começar, eu gostaria que você falasse o que é um direito trabalhista. Sim. É engraçado que muitas pessoas, elas não sabem que a condição que elas estão, elas são um empregado. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, não, Ana, é que principalmente as domésticas, né? Que elas chegam pra mim numa situação de, Ana, eu trabalhei muitos anos, mas eu não tinha carteira assinada. Eu vou questionar o motivo e elas realmente não sabem. Por quê? Porque elas acham que elas não têm esse direito de ter a carteira assinada porque elas não são empregadas. E aí eu vou tentar explicar, né, o que é um empregado, né, que muitas pessoas têm dúvida. Um empregado é basicamente uma pessoa que ela cumpre 4 requisitos. Ela tem que cumprir 4 requisitos, que é primeiro, a subordinação. Ela é subordinada a alguém. Então, por exemplo, se você trabalha para alguém, você recebe ordens, né? Você vai trabalhar, é dessa forma aqui que funciona, você vai fazer isso aqui hoje, são essas as atividades, essas as tarefas. Você tem um chefe, né? Não necessariamente o dono da empresa, mas você é subordinado a alguém. Você também tem a habitualidade, né? Então, o que é a habitualidade? Não é trabalhar todos os dias, né? A habitualidade é você ter horários. Então, você pode trabalhar em horário comercial, como você pode trabalhar dia sim, dia não, você pode trabalhar jornada 12 por 24, você pode... Tem jornadas, tá? Então, assim, essa habitualidade é importante frisar que não é trabalhar todos os dias, né? O terceiro ponto é a onerosidade. Quem trabalha, recebe. Então, se você recebe um salário, né, é um indício de que você é um empregado. E um quarto ponto, muito importante, é a pessoalidade. Então, é você que trabalha, tá? Então, por exemplo, né, você, Maurício, está aqui hoje, né, trabalhando. Se você for um empregado e você não puder vir, você não pode colocar outra pessoa para trabalhar no seu lugar. Então, por exemplo, né, eu fui convidada para estar aqui hoje. Se eu não pudesse estar aqui hoje, eu poderia falar, olha, eu vou chamar outra pessoa para vir no meu lugar, com a mesma expertise. Então, a pessoalidade faz com que essa pessoa não possa se fazer valer por outra pessoa. Então, é a subordinação, a habitualidade, onerosidade e pessoalidade. A partir do momento em que você está num lugar e você cumpre esses 4 requisitos, você é um empregado. Então, eu sempre, quando eu vou dar aula, né, que eu ensino para os alunos, eu falo isso. Eu pego qualquer exemplo. Eu falo assim, gente, me fala aqui qualquer exemplo. E aí, cada aula, a turma me dá um exemplo diferente. E aí, eu vou explicando para elas. Eu falo, olha, nesse exemplo que você me deu, tem subordinação? Tem habitualidade? Tem onerosidade? Tem pessoalidade? É empregado. Ana, ele é entregador. Se tiver, é empregado. É faxineira, é empregado. Então, assim, o direito do trabalho, ele dá, né, é uma lei genérica, né? A CLT é uma lei genérica. Então, ela dá esses 4 requisitos. Se não tiver um desses 4 requisitos, aí não é empregado. Então, você pode ser um prestador de serviço, né? Você pode ser uma outra função. Mas você não é um empregado se você não cumpre um desses 4 requisitos. Porque na maioria das situações, como você mesmo disse, tem muita gente que desconhece, até porque quando a pessoa está necessitada de um emprego, ela vai, procura um emprego, encontrou e não busca saber demais informações sobre o que ela tem direito. Então acaba que essas dicas são muito valiosas e importantes. E outra coisa que a gente deve explanar,
Para a empresa, qual que é a importância dela seguir, então, a risca? Ou então para aquela pessoa, não precisa ser só a empresa, né? Por exemplo, aquela pessoa que contratou e seguiu esses 4 requisitos que a Ana acabou de explicar. Qual que é, então, aí, o grau de importância que tem isso? É importante frisar também que não existe vaga de emprego sem carteira assinada. Às vezes eu vejo isso, e aí a pessoa trabalhou 2, 3 anos e fala, não, Ana, é porque eu combinei que não ia ter carteira. Eita. Falo, isso é um direito indisponível. Sabe a vida? Você não pode dispor sobre a sua vida. E é um direito tão importante que você não pode dispor de querer ou não a carteira de trabalho. Ela tem que ser assinada. Então, a partir do momento que a empresa contrata sem carteira assinada, ela não pode depois alegar, mas eu combinei com o empregado, ele aceitou que fosse sem carteira assinada, porque não tem essa justificativa. E eu sempre oriento, né, para as empresas, é o seguinte, é muito caro você ter um empregado sem carteira assinada. Por que é caro? Porque quando você contrata sem carteira assinada, um exemplo prático, você não desconta a contribuição previdenciária. Então você vai lá e paga o empregado o valor todo. Isso. Quando ele tem uma coordenação na Justiça do Trabalho, ele tem que pagar de novo. Exatamente. Então, assim, ele paga tudo de uma vez. Ele paga FGTS, ele paga as contribuições previdenciárias, paga 13º, férias, horas extras, se houver. Então, ele paga tudo junto, né? Então, assim, você pode parar e pensar, Ana, mas às vezes para a empresa compensa. Compensa, às vezes, realmente. Mas você pensa comigo, uma empresa que tem 10 funcionários. Os 10 não têm carteira assinada. Aí os 10 entram de uma vez solicitando valores que vão dar 10, 15 mil cada um. Aí o rombo vem, né? Então, assim, empresas grandes, elas não contratam sem carteira assinada. Né? Tem uma cultura da empresa, porque é caro. Né? Muitas empresas, elas fecham justamente pela quantidade de demanda trabalhista que elas recebem, às vezes. Né? E muitas vezes isso vem do quê? Da própria postura do empregador. Então, é uma conduta que a empresa ela tem que observar também. Né? Isso tudo faz parte de um risco. Né? Então, assim, outra coisa também, multas, né? As multas, elas são muito altas. Para você manter o empregado sem carteira assinada, a legislação, ela prevê multas muito altas por causa disso. Aí você pode pensar, e se tiver um acidente de trabalho de um empregado sem carteira assinada, quem vai pagar o auxílio acidente? Então, são questionamentos que vêm que o empregador ele tem que pensar isso, né? Quem paga? Né? Qual o risco que eu estou correndo de manter uma pessoa aqui sem a carteira assinada, que é o básico, né? A carteira assinada hoje, ela é o básico. E acaba que muitas vezes, Ana, o empregador ele acha que ele está na vantagem. Mas agora que você explanou todas essas questões, acaba que a gente vê que não é vantagem alguma para ele. Não é vantagem. Principalmente devido a todos esses valores que pode ser que ele venha a ter que pagar, né? Para o empregado, então, destaca pra gente qual que é a importância dele, então, estar ciente disso tudo. Ele precisa colocar na cabeça, então, que ele precisa ter uma carteira assinada, correto? Isso, né? A relação trabalhista, ela é uma relação de direitos, né? De deveres, de direitos e deveres, né? Então, assim, o empregado ele tem que ter ciência primeiro dos seus direitos. Né? Ele tem que ter ciência de qual que é a carga horária que ele tem que cumprir. Ele tem que ter ciência do que é um salário. Não necessariamente o salário mínimo, porque muitas profissões têm salários próprios. Tem as convenções coletivas, tem profissões que têm piso salarial. Né? Isso é muito importante ser observado. Participação de lucro da empresa, né? Participação de lucros. Né? Então, ele tem que ter ciência dos direitos. Então, a partir do momento que ele tem que ter ciência do direito, ele tem que também ter ciência dos deveres. Né, que é muito importante. Isso. Né, os empregadores, eles questionam muito, né, que eu só tenho deveres, eu não tenho direito nenhum, e não é isso, né, porque o empregado, ele já é uma relação, ele já tem uma hipossuficiência, né, ele tem a subordinação que eu falei no começo. Então, essa subordinação, ele tem que responder ordens, né, e ele tem que acatar ordens. Então, ele tem que entender que a subordinação é um dever também que ele tem que cumprir. Né? Então, quando essas relações são cumpridas, ambos, né, os empregadores e empregados, os direitos e os deveres são cumpridos por ambos, dificilmente questões são resolvidas na Justiça do Trabalho.
Ana, tem uma quantidade de dias de trabalho, por exemplo, eu trabalho 6 dias, eu folgo 1, ou até qual que é o limite de dias trabalhados para se ter uma folga? Você tem que ter uma folga por semana, que é o descanso semanal remunerado, tá? Esse descanso, ele é preferencialmente aos domingos, tá? Não necessariamente todo domingo que você trabalha, ou você tem que ter folga em outro dia, ou remuneração em dobro, não. Essa folga, ela é preferencialmente aos domingos, tá? Então, assim, é uma folga por semana, né, de 24 horas, preferencialmente aos domingos. Isso só em regime CLT? Toda relação trabalhista... Só se diz respeito ao CLT, né? Para CLT. Nós temos também os servidores, né? Que é um regime estatutário, cada servidor tem o seu regime. Mas quando a gente fala de relações privadas, a gente sempre volta para a CLT. Certo, por falar em direitos, nós vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é férias. Quem não quer, né? Quem não quer? A partir de quanto tempo o empregado ele tem direito a tirar as férias e a empresa ela tem qual tempo limite para ela dar as férias para esse empregado? No primeiro ano de trabalho, a gente tem o direito aquisitivo. Né? E aí o empregado vai lá, trabalha 12 meses, chega no último dia e fala, amanhã eu tô de férias. E aí vem a tristeza. Não é. Quando você trabalha um ano, o segundo ano é o tempo de usufruir das férias. Então, nesse segundo ano, o empregador ele pode dar essas férias em qualquer dia. Então, você pode vir a trabalhar 1 ano e 11 meses. Muita coisa. Para conseguir, porque é um ano de aquisição. E no outro ano, né, normalmente os empregadores, eles costumam dar mesmo nos primeiros meses, né? Porque cansa, né? O empregador também, ele precisa de um funcionário produtivo. Então, dificilmente, né, uma empresa, ela deixa chegar até o final. Mas ela pode, tá? Ela tem 1 ano para dar essas férias para esse empregado, tá? Não necessariamente de 30 dias, né? Hoje tem a possibilidade de ser divididas essas férias, então pode ser, por exemplo, 2 vezes de 15 dias, mas aí é tudo, né, conversado. Tem tudo de acordo, né, com o regime da empresa. Tudo de acordo, tá? Isso. O empregado, ele pode não querer dividir as férias deles, mas ele tem aí esse tempo desses 12 meses. Lembrando que, né, o empregado ele vai ter direito aos 30 dias de férias desde que as faltas deles não superem ali, porque as próprias CLT, ela dá um regime proporcional de faltas. Então, a depender do número de faltas, vai diminuir o seu tempo de férias. Tá? Então tem isso também muito importante. É importante, então, o viu, empregado gente? ali, né? Faltou sem justificativa 20 dias durante um ano. Quando ele vai receber as férias dele, ele não vai receber férias completas. Importante saber isso, hein? Então é importante ele saber isso, que vem aquela questão do quê? Os direitos e os deveres. Tá? É sempre bom voltar para essa questão, né, dessa relação. É um ponto importante a destacar. E quando se fala em desligamento ou pedir conta, vamos começar com desligamento, que acontece, né, com mais frequência. O que a empresa ela tem que pagar para aquele empregado? Tá. A gente tem hoje, legalmente falando, né, 4 formas de dispensa. Então, essa primeira forma que você falou, ela é de iniciativa do empregador. Né? O empregador, a mais comum é a dispensa sem justa causa. Ela não precisa de motivação. Tá? O empregado, ele vai virar para o empregador, né? Ele vira para o empregado e ele só avisa, olha, a partir de hoje, né, não vamos mais precisar dos seus serviços e, né, que é o chamado termo de aviso prévio. O empregador pode pedir para o empregado trabalhar ainda mais 30 dias, que é o aviso prévio. Ou então ele dispensa e só paga aquele aviso, que é o aviso prévio indenizado. Então, caso, né, a empresa ela faça essa dispensa, o empregado tenha que trabalhar 30 dias, tem uma regra que ele não vai trabalhar os últimos 7, ou então ele vai ficar 2 horas a menos todos os dias. Ele sai todos os dias 2 horas mais cedo. Caso o aviso seja indenizado, ele não vai trabalhar mais no dia seguinte e ele só vai aguardar os 10 dias, que são os 10 dias para pagar os direitos, né? E quais são esses direitos? Ele vai ter direito ao saldo de salário dele, né? Que é aquele mês, os dias trabalhados ali no último mês. Certo. O 13º proporcional, as férias proporcionais, o valor residual de férias do 13º.
o valor depositado do FGTS, ele pode sacar, e aí ele vai ter uma multa de 40% do valor depositado, né? E vai ter direito também ao saque do seguro-desemprego, caso ele cumpra os requisitos para o seguro-desemprego, tá? E caso ele trabalhe o aviso prévio, ele vai receber o aviso prévio, né, trabalhado, e mais esses direitos que eu falei agora, tá? Mas também tem, por iniciativa do empregador, né, a dispensa com justa causa, que é quando o empregado ele faz algo contra a empresa que dá motivo a esse desligamento. Vamos citar um exemplo? Sim, é um empregado que furtou a empresa, né? Um empregado que fez algum desfalque na empresa, tá? Um empregado que agrediu um colega de trabalho, né? Ou que talvez Burlou algum sistema, por exemplo, né? Sistema, exatamente. Fez algum ato contra a empresa, ele também pode ter uma justa causa. A gente tem umas brincadeiras hoje, né, que ficou muito comum de empregados que foram dispensados por justa causa por estarem fazendo brincadeiras em rede social no momento de trabalho. Isso viraliza muito. Como, por exemplo, gravando dancinhas para um TikTok, por exemplo? Exatamente. Né? Sim. Então, já vi casos. Então, isso dá um motivo para a justa causa. Então, quando se tem... E tem outras coisas também, tá? Que a gente não considera que são tão graves. Por exemplo, um acúmulo de advertências, um acúmulo de suspensões. Então, o empregado chegou atrasado hoje e recebeu uma advertência. Ele chegou atrasado 2 semanas, então você já recebeu várias advertências, ele pode sim receber uma justa causa por atraso. Então, quando ele recebe essa justa causa, ele tem direito ao saldo de salário e às férias vencidas, que é quando já completou 1 ano e ele não usufruiu. Férias proporcionais e 13º proporcional ele não tem direito, então ele vai receber, e nem aviso prévio, né? Então ele vai receber o saldo de salário, férias vencidas, se houver, né? E aí ele não tem direito à multa do FGTS, também não tem direito ao seguro-desemprego. Inclusive a justa causa é um medo, inclusive, para aquelas pessoas que, por exemplo, estão trabalhando há anos e pode ser que aconteça de ganhar uma justa causa. Por exemplo, eu estou na empresa tem 10 anos e a pessoa perde todos esses direitos. Então, pensar muito antes de fazer alguma coisa, né, contra a empresa para não sair prejudicado. Exatamente. A justa causa, ela é algo que ela precisa ter muita fundamentação, tá? Porque caso o empregado ele receba uma justa causa sem motivo, ele pode entrar na justiça para reverter essa justa causa. Então, quando o empregado ele recebe uma justa causa, o primeiro passo é analisar. Houve um motivo para essa justa causa? Né? A empresa, ela se valeu de organizar documentos, ela teve esse cuidado de analisar se aquele caso ali realmente era uma justa causa? Então, é uma questão para o empregado, quando ele recebeu uma justa causa, ele vê se realmente foi merecida essa justa causa, ou se ele pode pedir uma reversão em juízo, e também para a empresa, né? Antes dela dar uma justa causa, para ela realmente analisar se ele realmente teve uma motivação ou não, ou se ali seria um caso de uma dispensa sem justa causa. E quando eu peço conta? Isso, aí vem a segunda opção, né? Que é a iniciativa do empregado, que é o pedido de demissão. Esse pedido de demissão, ele normalmente vem acompanhado de uma carta, né, que o empregado ele faz a próprio punho, então ele assina uma carta de demissão. Isso. E a partir daquilo ali, ele dá um aviso prévio para a empresa, né? Então, o empregado, ele tem que trabalhar os 30 dias depois que ele pede demissão. Só que a empresa pode dispensar o empregado de trabalhar 30 dias. Caso a empresa não dispense e o empregado não queira trabalhar, pode ser descontado esse aviso prévio da rescisão dele, tá? Então, quando o empregado ele pede demissão, ele tem direito ao saldo de salário, ao 13º proporcional, às férias proporcionais também. Ele não pode sacar o FGTS, ele não tem a multa do FGTS e ele também não tem direito ao seguro-desemprego. Eu gostaria que a gente falasse agora sobre o trabalho remoto, né? Com a pandemia, muitas empresas mandaram seus funcionários trabalhar em casa, né? No modo aí home office.
Teve empresa que achou que não ia dar certo, mas viram que os gastos são menores, aderiram então aí ao trabalho remoto. Então, quais são os direitos dessas pessoas? Vamos comentar então aí sobre o teletrabalho. Sim. O teletrabalho, ele é uma forma de trabalho, né, aonde você vai trabalhar fora das dependências da empresa. Então, esse teletrabalho é engraçado, né, assim, que ele sempre existiu, mas na pandemia ele foi fortalecido, né, de uma forma absurda. A gente teve aqui, brincando assim, 20 anos de avanço, né, em 2 anos. Muita coisa. Então, se a gente, várias empresas, o que as empresas começaram a perceber? Que em muitos casos a produtividade ela permaneceu, mesmo com os empregados em home office. E muitos empregados começaram a ver vantagens, né? Não ter gasto com deslocamento, também, né, principalmente mulheres com filhos, né? Foi muito mais vantajoso permanecer em home office. Então, o teletrabalho ele vem numa esfera de revolução tecnológica, né? Então, aqui, se eu for abrir um espaço aqui rapidamente para a gente poder contextualizar, se a gente for pensar aqui, bem historicamente mesmo, né? Lá antes dos tempos medievais, né? As pessoas trabalhavam para a subsistência. Então, a gente tinha ali os campos, né? A subsistência. E as pessoas começaram a ter mais segurança, veio a Idade Média, né? Começaram a surgir as cidades, a segurança ela foi aumentando. E as pessoas começaram a trabalhar não só para a subsistência do dia a dia, elas já começaram a fazer estoque de alimentos, né? E aí vem o salário, né? O que é o salário? Era o pagamento mensal, que era justamente o quê, né? Era o pagamento que era para poder manter os alimentos. Olha, então, que bacana! Veio o salário, e a gente veio ali a Revolução Industrial depois, né? Já avançando bem centenas de anos para frente, vieram as máquinas, e com a primeira revolução, a segunda revolução industrial, e com o aumento das máquinas, o trabalho deixou de ser tão braçal. Então, a gente começou a ter também um trabalho intelectual muito forte. Então, hoje, a gente chega hoje com uma legislação bem genérica, né? A legislação, ela abarca todos os tipos de trabalho, mas a gente tem demandas específicas, né? A gente tem pessoas que o trabalho tem que ser presencial, tem que ser braçal, outras pessoas têm que ser presencial, mas é intelectual, outras pessoas o trabalho é meramente intelectual e pode ser feito de qualquer lugar. Então, a gente tem uma demanda hoje, jovem, nessa nova geração, que não é só pelo trabalho hoje, né? Hoje em dia, as pessoas querem liberdade, elas querem experiência, né? A gente está na geração da experiência, a geração da liberdade. E a tecnologia, ela vem, no caso, e abraça, né, principalmente essa questão aí do teletrabalho, até porque, por exemplo, aqui em Montes Claros, a gente sabe que nós temos grandes empresas, por exemplo, de telemarketing, né, que trabalha com isso. Inclusive, os jovens, por exemplo, aqui na cidade, aderem muito a esse tipo de trabalho. O pessoal aproveitou essa questão do home office, gostaram bastante, porque tem gente que fala assim, olha, eu estou no conforto da minha casa, se eu preciso trabalhar, por exemplo, 8 horas da manhã, eu não preciso mais acordar às 6 para poder ir pegar ônibus, né? Então tem toda uma comodidade que a pessoa consegue trabalhar melhor o tempo dela, principalmente estando ali dentro de casa, que é um conforto a mais e consegue também entregar resultado, né? Então é bem interessante. Exatamente. Importante ponto de vista dos operadores de telemarketing é que, ainda que eles trabalhem de forma remota, eles não são considerados como um teletrabalho. Por quê? Porque o telemarketing ele tem regras específicas. Então, por exemplo, né, o teletrabalho, ele não há muita possibilidade de fazer um controle de jornada. No telemarketing, sim. Sim. Né? Porque tem os horários, né? Tem os horários exatos, né? Então, essa profissão ela não é abarcada pelo teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele é garantido os mesmos direitos do trabalhador presencial, né? Que é férias, 13º, o descanso também, ele tem que existir. A rescisão, ela ocorre da mesma forma. Mas ela tem alguns ônus e alguns bônus, né? Por exemplo, não cabe o Vale Transporte, né? Porque Isso. é um home office. Mas o controle de jornada também ele não é possível. Então, ele abre margem, às vezes, por exemplo, para muitas horas extras
ele pode abrir margem, ou ele abre margem também para baixo da produtividade, né? Então, a gente sempre trabalha no conceito de boa-fé, tanto da empresa quanto do empregado. Mas a falta de controle de jornada, né, isso pode acarretar um ônus, né, que a justiça vai ter que depois analisar como que vai ser feito essa questão do teletrabalho. Mas, no geral, o teletrabalho ele veio para atender essa demanda. Eu sempre falo isso, né, principalmente essa demanda jovem, que é essa demanda que tem outros valores. Porque se a gente for parar para observar também, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas só para explanar mesmo, o teletrabalho pode estar também ligado também ao pessoal que estuda, porque faz um tempo. Faz o tempo dela, ela consegue estudar e trabalhar ao mesmo tempo, não que hoje não consiga em outros modelos de trabalho, que isso é possível, mas também vem favorecer bastante, né? Com certeza, com certeza. Então, o teletrabalho ele é muito associado à organização e produtividade. Então, a partir do momento em que você consegue se organizar, que você consegue ter os seus horários, você consegue ter realmente... Porque é difícil, né? Você tá lá na sua casa e você entender que naquele horário que você tá ali, você não pode estar fazendo outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma dispensa por justa causa, que uma pessoa estava postando status na rede social no momento do trabalho. E aí, né, eu tinha postagens com bebidas alcoólicas, vendo alguns shows, e ela foi dispensada por justa causa. Por quê? Porque ficou provado ali pela empresa que no momento do trabalho ela estava fazendo outra coisa. Então, assim, no caso dela especificamente, né, porque houve essa postagem, então ela foi dispensada pela postagem. Mas o que a gente tem que entender realmente é separar esses horários, né? É entender que, ainda que não tenha um controle de jornada, você tem que prezar também pelos seus valores do trabalho e também pela cultura da empresa, ainda que você não esteja trabalhando dentro dela. Então, só para a gente poder finalizar, só para tirar uma dúvida, já aconteceu um caso, principalmente aqui na cidade de Montes Claros. Por exemplo, eu trabalho em uma determinada empresa, eu estou no meu horário de almoço e aconteceu alguma coisa na empresa que, enquanto eu estive neste horário de almoço, acabou que entre os chefes ali houve uma conversa e houve uma decisão. Eu posso ser demitido através do WhatsApp, das redes sociais, ou tem que ser presencial toda a demissão? Não. A demissão, ela não necessariamente precisa ocorrer diretamente, né? Muitas contratações, elas são feitas remotamente, né? A dispensa também. O que você pode comprovar... Agora tem um detalhe. Essa dispensa, ela cumpriu um sigilo, né? Porque, por exemplo, esse WhatsApp ele foi mandado talvez num grupo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Ficou comprovado ali que a empresa talvez não teria outra forma de dispensar esse empregado, teria que ser pelo WhatsApp, né? Então, a questão do WhatsApp por si só, tá? Ela não gera um prejuízo, mas a gente tem que analisar um contexto, tá? Porque se o empregado ele trabalha de forma presencial, por exemplo, não faz sentido que ele seja demitido pelo WhatsApp, sendo que ele vai comparecer à empresa no dia seguinte, né? Então, tem que ser analisado, nesse caso específico, um conjunto, né? Quais foram os motivos que levaram a empresa a fazer a dispensa dessa forma? E se causou algum prejuízo para o empregado, ou alguma espécie de vexame também, né? Ou algum ato vexatório, mas por si só não seria essa a nulidade. Obrigado, viu, Ana? Nada, eu que agradeço.